Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês, alunos do terceiro ano? Vamos iniciar novamente mais uma aula hoje com vocês. Hoje a gente não vai iniciar nossa aula fazendo correção, porque a nossa aula de ontem foi aula de redação e a pró precisa fazer essa correção individual. Então, eu estou aguardando receber de vocês a atividade que eu propus lá no grupo da escola. Então, todos vão fazer a atividade, vão enviar para a Progil, né? Pode enviar por um e-mail ou pode tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp. A pró vai corrigir, vai colocar lá se houver correções para vocês fazerem, né? Porque a gente precisa trabalhar a redação de forma individual. Então, a pró não vai iniciar nossa aula fazendo aí nenhuma correção hoje. Vamos começar nossa aula mesmo com o conteúdo de hoje. Então, hoje teremos aula de ciência. Como nós, alunos do terceiro ano, já concluímos o nosso livro de ciência, o que vai acontecer? Hoje a gente vai começar a aula fazendo uma revisão. A revisão é sempre muito importante, por quê? Vai que nesse dia eu não me apropriei do conteúdo, quer dizer, eu não aprendi de verdade o conteúdo. Eu faltei aula, eu não pude executar a tarefa, né? Então é uma nova oportunidade para que vocês aprendam sobre este conteúdo. Então vamos aí revisar. Hoje a nossa revisão vai estar aí na página 350 do livro de ciência, onde está escrito mudança dos estados físicos da água. Já sabemos, né, nos nossos estudos anteriores, que o nosso planeta, o planeta Terra, ele tem uma grande porcentagem de água, né? Aquela grande porcentagem de água que está presente na nossa hidrosfera. Só que essa grande porcentagem de água, a gente já sabe que existe aí 97% de água salgada e somente 3% de água doce, que é a água que a gente utiliza para o nosso consumo. Essa água, ela se apresenta na natureza de três formas diferentes. Então vamos aí. Ó. A água é encontrada na natureza em três estados físicos diferentes. Então a gente encontra essa água na natureza no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Mas isso não significa, terceiro ano, que essa água que a gente encontra aí no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, ela permaneça na natureza sempre nesses três estados. Existe aí alguns processos da natureza onde a gente precisa transformar um estado para o outro estado. Então, a pró trouxe aí para vocês, né, um gráfico que mostra onde vocês encontram esses três estados. Então, no estado gasoso, eu encontro a água que está presente aqui nas nuvens, né? As nuvens ficam com o estado da água no gasoso, os vapores de água. Eu encontro a água na natureza no estado sólido nas geleiras, as geleiras, gigantescas geleiras que a gente tem na Terra, tem ali a água no estado sólido. E no estado líquido a gente encontra a maioria da água, né, nos rios, nos lagos, nos mares e nos oceanos. Mas percebam pelo gráfico que há mudança, né? Eu posso ter a água no estado gasoso e ela se transformar no estado líquido. Eu posso ter a água no estado líquido e ela se transformar no estado sólido. Eu posso estar com a água no estado sólido e houver uma transformação para o estado gasoso novamente. Assim, o círculo da água corresponde ao movimento da água na natureza e, portanto, apresenta processos de transformações da água. Então, a água ela não fica parada, eu já sei que existe um círculo para que ela se renove e quando esse círculo está acontecendo, o processo do círculo acontece, para que esse processo, esse ciclo consiga acontecer, a água tem também transformações de estado. É isso que a gente vai aprender hoje na nossa aula. Então vamos falar um pouquinho dos três estados que a gente encontra aí na natureza. Os três estados físicos da água dependem de sua forma. A água pode ser encontrada de três maneiras. Então vamos aí.
No estado líquido, ela é encontrada na maior parte do planeta por meio de rios, lagos e oceanos. O estado líquido não possui forma própria. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu tenho a água no estado líquido, ela vai absorver a forma do que está sendo usado para represar aquela água. A maioria da água que a gente encontra no planeta, por isso que eles dizem assim, a maior parte, está presente no estado líquido. Então, a maioria da água que a gente vai encontrar no planeta Terra está no estado líquido, nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos. Mas essa água do estado líquido não possui uma forma definida. O que significa uma forma definida? De acordo com o recipiente que eu coloco a minha água, ela absorve a forma daquele recipiente. Eu tenho ali a água, coloco no copo, ela vai absorver a forma do copo. A mesma água eu transfiro para uma garrafa, o formato da água agora é o formato da garrafa. A mesma água eu transfiro para uma panela. A água agora tem o formato da panela. Então, eu posso dizer que a água no estado líquido se molda ao recipiente que está segurando essa água. No estado sólido, a água possui uma forma, como por exemplo, o cubo de gelo. Isso acontece pois as moléculas da água encontram-se muito próximas devido à temperatura. Então, quando a gente está trabalhando, com a questão da água, a gente tem ali a água no estado sólido, ela tem uma forma definida. Eu vou ali definir a forma da água de acordo com o lugar onde ela solidificou. Eu pego minha água, coloco naquelas cubinhas da geladeira, eles são quadradinhos. Quando a água que estava no estado líquido vai para o estado sólido, o que acontece com essa água? Automaticamente, essa água tem a forma daquilo que eu coloquei para solidificar. Então, a água no estado sólido possui uma forma definida. A água no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas da água se encontram afastadas uma da outra, por isso não possui uma forma definida. Agora vamos falar da mudança dos estados da água, Então, vou falar para vocês aqui 3 mudanças que acontecem com a água de acordo com o processo do círculo da água. Então, a primeira mudança aí é a fusão. Quando que eu tenho uma fusão? A fusão ocorre quando a gente muda a água do estado sólido para o estado líquido, provocando aí um aquecimento. Por exemplo, eu tenho aí um cubo de gelo e eu tiro esse gelo da geladeira e deixo ali em cima da pia da minha casa. O que vai acontecer com esse gelo? Ele vai derreter. Então, a água estava no estado sólido, passou novamente para o estado líquido. Por quê? Porque aconteceu ali um aquecimento da água, Quando ela saiu da geladeira, que foi para a temperatura do ambiente, o que foi que aconteceu com o gelo? O gelo derreteu. Então, quando o gelo derrete, a gente diz aí que tem a água no estado líquido. E esse processo que a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido é chamado de fusão. Vaporização é quando eu mudo a minha água do estado líquido para o estado gasoso. Eu estou ali fazendo o processo de mudança da água. A água está líquida e aí ela vai virar um vapor de água, por meio do aquecimento da água, que é o ponto em que a água ferve, de uma substância. E a água ferve quando ela chega a 100 graus. Então, eu pego minha água, coloco numa panela, no estado líquido, coloco ali no fogo e deixo a água lá. O que vai acontecer com a minha água, terceiro ano? A água que estava no fogo vai entrar numa temperatura de ebulição, que significa de fervura, quando ela atingir 100 graus Celsius. Ela atingiu 100 graus, a água começa a ferver. E se eu deixar a minha água lá no fogo pelo tempo que eu quiser, quando eu for olhar, depois de um certo tempo, a água vai ter diminuído ou então vai ter evaporado
totalmente. Por quê? Porque no ponto de ebulição, a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, quer dizer, aquela água líquida virou vapor de água e subiu para a atmosfera. A água sumiu de dentro da minha panela. Isso chama-se vaporização. A água sai do estado líquido para o estado gasoso. A solidificação é a mudança da água do estado líquido para o estado sólido, provocado pelo arrefecimento, quer dizer, a água ficou resfriada. Além disso, o ponto de solidificação da água é 0 grau. Então, quando a água fica a 0 grau, ela vai se solidificar. Exemplo, né? A gente pega lá a água, coloca na geladeira, no refrigerador, lá no congelador da nossa casa, dentro de forminhas. Então, quando eu coloquei a água lá no meu congelador, ela estava líquida, né? Dentro das forminhas. Quando ela atingir o ponto de 0 grau, o que é que vai acontecer com essa água? Ela vai deixar de ser líquida e vai passar a ser sólida. Então, nesse processo, onde a água saiu do líquido e foi para o sólido, a gente tem aí o processo de solidificação. Então, vamos revisar aí. Fusão é quando a água sai do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é quando a água sai do estado líquido para o estado gasoso. E solidificação é quando a água sai do estado líquido para o estado sólido. E esses processos aí que a gente tem, a Prof foi dando exemplos do nosso dia a dia, eles acontecem também na natureza. Quando? Quando a gente está fazendo o processo do círculo da água. Então, o calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, dos lagos, dos mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da vaporização. Na natureza, o sol vai funcionar como nosso fogão, né? A água está lá paradinha nos lagos, nos mares, nos oceanos, e aí o calor do sol vai fazer com que aquela água evapore. A mesma coisa que aconteceu com a água da panela. Neste momento, ocorre a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, à medida que se desloca para a superfície da Terra, para a atmosfera. Essa água que evapora na natureza, né, evapora dos rios, dos lagos, dos mares, elas vão para a atmosfera, né, a camada lá de ar da Terra. O que acontece? O vapor da água, a água que evaporou, quando chega na atmosfera, ela vai esfriar, vai se acumular na atmosfera e se condensar na forma de gotículas. Então, ela fica na atmosfera, esfria nas nuvens, se condensa e depois, o que vai acontecer com essa água que se condensa lá? Ela vai cair na nossa terra na forma de água. Na condensação. O que era vapor de água vai voltar para a Terra na forma líquida, na nossa condensação. As nuvens vão pesar porque todo o vapor de água que estava lá foi condensado na forma de gotículas e essas gotículas vão cair novamente na Terra na forma de chuva. Depois disso, com muita água condensada na atmosfera, se inicia um processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície da Terra, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis freáticos. Então, a água que caiu na Terra na forma de chuva vai bater no solo, né, e vai entrar, vai filtrar, penetrar no solo e essa água da chuva que penetrou no solo vai alimentar os nossos lençóis freáticos, né, a nossa água doce que fica dentro da nossa terra. Parte dessa água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que depois de utilizá-las devolve à atmosfera por meio da transpiração. Então, a água entrou no solo, né? As plantas vão chupar a água do solo
vão ali no processo delas fazer a transpiração dessa mesma água. Onde ocorre essa transpiração? Nas folhas da planta, né? A planta transpira pelas folhas e essa mesma água que caiu na terra de forma líquida volta novamente para a atmosfera na forma de vapor de água. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios que desaguam em mares e oceano, reiniciando todo o processo. Então, a água realmente é um círculo. Ela cai na terra de forma líquida, é absorvida pelos lençóis freáticos, é absorvida pelas plantas, as plantas devolvem essa mesma água no estado líquido para a atmosfera no estado gasoso na forma de transpiração. Outra parte da água vai alimentar os rios, novamente, os rios vão ficar lá paradinho, o sol vai de novo esquentar essa água, fazer o processo de evaporação, essas gotículas vão novamente para a atmosfera, vão se condensar novamente, vão pesar lá, vai cair a precipitação que é a chuva e tudo começa novamente. Aproveitar aí colocando lá no grupo da escola para vocês uma atividade referente a essas mudanças da água, né? No caderno de ciência vocês vão fazer e vão utilizar aí a página 350 e 351 e mais algumas perguntas que eu vou fazer em relação à aula que eu dei também para vocês. Então vamos ficar por aqui, gente, e até a nossa próxima aula.